Graça e paz, amados, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é Karen Regina, direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. O programa é Peniel, lugar de encontro com Deus. Amém? Hoje é dia 27 de novembro, quinta-feira, e vamos dar continuidade ao que nós estávamos conversando na última programação, que é sobre maldições hereditárias e batalhas espirituais, de uma forma leve, de um jeito sensível e que eu creio, espero em Deus, que todo mundo entenda, que fique de uma maneira fácil para todos entenderem e para a gente trazer luz para esse assunto. Amém? Então, a Rádio Resgate Sem Fronteiras você acessa pela internet no endereço resgatesemfronteiras.minharadio.fm. O nosso e-mail, nós temos duas formas de contato. Primeiro, o e-mail, que o endereço é resgatesemfronteiras.br@gmail.com, e depois o nosso WhatsApp. O WhatsApp é DDD 54 99670 8990. Amém? Querendo conversar conosco, se ficou alguma dúvida sobre o que a gente está falando, ou se tu quer dar uma sugestão sobre um próximo assunto que tu quer ouvir aqui no programa conosco, se tu está precisando de oração, está passando por um momento difícil, se tu está hospitalizado, ou se tu conhece alguém que está precisando de oração, entre em contato conosco ali nos canais que eu te informei. Dá o nome certinho que a gente vai estar orando pelo teu pedido. Amém? Glória a Deus! Quero dizer também que você querendo ouvir ou assistir novamente esse programa, ou querendo saber dos outros programas que nós já gravamos, das outras conversas que nós já tivemos, tu pode entrar lá no YouTube, o endereço é @PenielDeus76, @PenielDeus76. Deixa eu confirmar se está ligado aqui o microfone, está tudo ligadinho. Então, entrando lá na nossa página no YouTube, eu vou pedir para ti, curte a nossa página, ativa o sininho e divulga o nosso canal, divulga para os amigos, para as irmãs, para os irmãos, para os conhecidos, os familiares, aquela pessoa que tu acredita que está precisando de uma palavra de Deus, porque aqui é isso que nós fazemos, a gente semeia as boas novas. Amém? Glória a Deus! Então, só para lembrar, o nosso endereço lá no YouTube é @PenielDeus76. Entra lá na nossa página, curte ela, ativa o sininho, e daí tu não vai ficar de fora de nenhuma das nossas conversas. Amém? E a Rádio Peniel, tu acessa ela online, entra lá na internet, digita resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Lá tu vai poder ouvir toda a nossa programação. Os louvores, as notícias, os programas, é bênção, gente. É rádio para a família toda ouvir. Amém? Glória a Deus! Então, quero falar para vocês dos nossos patrocinadores que estão juntos, somando aqui no programa, na rádio. Amém? São eles, o RIG Ar-Condicionados. Eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do seu ar residencial e comercial. Entre em contato com eles. O telefone é DDD 54 98151 5525. Amém? E também temos a FATEB Polo Nova Petrópolis. A FATEB ministra cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres e mais. Te informa lá. O DDD é 54 999 31 8699. Amém?
Então, dados os nossos recadinhos, bora para a nossa conversa? Vamos começar? Vamos dar continuidade? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja conduzindo, amém? Para que a gente aprenda, para que a gente se fortaleça na palavra. Glória a Deus. Então, nos outros estudos, nós falamos de maldições hereditárias, né? Nós tiramos dúvidas do que realmente são maldições hereditárias e daquilo que a gente sempre rotula como se fossem, mas que muitas vezes não são, que são comportamentos ou coisas mal resolvidas na emoção, problemas emocionais que não foram resolvidos. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre como se abrem as portas espirituais, né? Para a gente discernir, para a gente ter o entendimento de brechas, hábitos e vínculos que precisam ser tratados em Cristo Jesus. Amém? Antes da gente falar da quebra de maldições, a gente precisa entender como elas entram, como elas conseguem entrar na nossa vida. A maldição, ela não entra na vida da gente do nada. Ah, por acaso aconteceu. Não. Ela sempre opera por meio de portas espirituais abertas. E isso é essencial para a maturidade espiritual. Amém? É essencial que nós tenhamos essa clareza para que nós possamos ter maturidade espiritual nesse assunto, sobre esse assunto. Então, o princípio da porta aberta. No mundo espiritual, portas são autorizações. Então, uma porta aberta é uma autorização que nós demos para que aquela maldição entrasse na nossa vida. Quando Deus quer agir, ele procura uma porta. Tanto que está escrito lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ela cearei, e ele comigo. Amém? Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Quando o inimigo quer agir, ele também procura uma porta. Porque, como é que eu vou te explicar? É como se fossem regras que o Senhor colocou. Então, o Senhor opera dessa forma e o inimigo só pode operar dessa forma também. Ele não pode criar uma coisa mirabolante e usar daquela forma. Não. Existem passos, existem regras espirituais para que tudo possa acontecer. O inimigo só pode entrar na tua vida se houver portas abertas, se houver autorização para ele entrar. Senão ele não entra. Então, como eu disse antes, quando o inimigo quer agir, ele também procura uma porta aberta. Tanto que diz lá em Efésios 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Ou seja, o mundo espiritual, ele respeita legalidades. Ele respeita as regras do Senhor. E mais, ele conhece todas as leis, todas as regras do Senhor. E tu? Tu conhece? Tu sabe como é que tu pode fazer para te defender? Tu sabe como é que tu pode fazer para não dar mais essa autorização para o inimigo entrar na tua vida?
Eu sei que estou me tornando chata, mas eu preciso falar, eu preciso que a gente entenda, que vocês entendam. A gente precisa conhecer a palavra, precisamos ler a Bíblia, porque o inimigo conhece a palavra, nós devemos conhecê-la também para saber como não oportunizar essas legalidades ao inimigo. Amém? Porque ele respeita o mundo espiritual e as regras dele. Ele respeita as legalidades. Existem portas, gente, que se abrem pela própria pessoa. A própria pessoa autoriza o inimigo a entrar na vida dela. De que jeito, cara? Aí, aqui, quando nós mesmos autorizamos, entram as nossas escolhas, os nossos comportamentos e práticas que autorizam, que dão legalidade ao inimigo para ele entrar na nossa vida. Que podem ser pecados praticados e mantidos. A gente já falou isso essa semana, dentro do assunto maldições hereditárias e batalhas espirituais. Pecados praticados e mantidos. Não é o pecado isolado, é a prática contínua que abre essas brechas, que abrem essas brechas. A pessoa está sempre irada, sempre furiosa, constantemente raivosa. A pessoa está sempre mentindo. Sempre, sempre, sempre. Ela precisa botar uma mentirinha no assunto. Ela precisa inventar alguma coisa. Aquela pessoa que é adúltera, que sempre tem que trair, sempre está traindo o seu esposo ou a sua esposa. Os vícios, aí aqui engloba todos os tipos de vícios, vícios sexuais, vícios de bebida, vícios de jogos, vícios de drogas, todos os tipos de vícios. Amargura, sabe aquela pessoa amarga? Que nunca nada está bom, que nunca nada é o suficiente, que tu tenta ajudar, que tu tenta falar, tu ora, tu busca, e simplesmente a amargura se instalou na vida dela. Também é uma porta, também é uma legalidade para o inimigo entrar. Deixa eu só confirmar, gente, porque eu tenho medo que acabe a bateria de novo do microfone. Pactos com mentiras ou injustiças. Pactos que tu fizeste através de mentiras ou de injustiças. Isso também abre portas espirituais. Isso também dá autorização para o inimigo entrar na tua vida. E daí eu vou ler para ti João, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34, que nos ensina: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Outra tradução vai dizer: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. É escravo do pecado. Para a gente ter uma pequena noção do tamanho da legalidade que a gente dá fazendo essas coisas para o inimigo, nós nos tornamos escravos do pecado e, consequentemente,
escravos do inimigo, porque ele vai usar e abusar da gente. Outras coisas que nós podemos ser os responsáveis por abrir essas portas espirituais. Feridas emocionais não tratadas. Feridas emocionais que nós não tratamos. Que tipo de ferida? Mágoa, rejeição, abandono, humilhação, traumas. A ferida, pessoal, ela abre uma porta. O inimigo lança uma mentira sobre aquela ferida que tu tem, sobre aquela mágoa, e a mentira, ela se instala de uma forma tão forte na tua vida que ela se torna uma fortaleza dentro de ti. Não adianta o que os outros te falam, tu acredita naquela mentira. Te provam por A mais B que não foi daquele jeito, que tu entendeu da forma errada, mas a mentira se instalou tão forte na tua vida, no teu ser, criou uma fortaleza dentro de ti que tu não consegue acreditar na verdade. E o texto base está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 31, que diz: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Seja tirada de entre vós. No momento que tu dá lugar para qualquer uma dessas coisas, tu abre uma porta e o inimigo se aproveita, o inimigo se instaura, porque é isso que ele faz. E práticas, de qual outra forma a gente abre essas portas? Práticas espirituais contrárias à palavra de Deus. Como, por exemplo, horóscopo, simpatias, benzimentos, cartomantes, consultas espirituais e consagração de objetos. Tudo isso são alianças. Alianças. E o texto base está lá em Deuteronômio 18, do versículo 10 ao 12. Deuteronômio 18, do versículo 10 ao 12. Eu quero ler aqui para vocês. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é a abominação ao Senhor teu Deus, e ele as lança fora de diante de ti. Isso tudo é abominação a Deus. Então, se a gente pratica isso, nós estamos indo na contramão do que a palavra nos ensina. Então, isso também abre brechas, abre portas e acaba que nós autorizamos a entrada do inimigo, a entrada da maldição na nossa vida. Tem também as portas abertas pelas famílias, que a família, os familiares autorizam. De que forma? Aqui, gente, vai entrar padrões que se repetem de geração em geração. Tu era pequeno e tu lembra que isso acontecia com teu avô ou com a tua avó. Depois tu viu a mesma coisa acontecer com o teu pai. E agora tu tá vendo que tu vai passar pela mesma situação. Ou seja,
é um pecado geracional, é um erro de geração em geração, ele vai passando. E há padrões de comportamentos recorrentes, que são eles: a violência, a infidelidade, miséria, divórcio repetido, vícios, depressão profunda por gerações, controle e manipulação. Esses padrões indicam raízes familiares espirituais. Se tu para e pensa e tu começa a perceber que na tua família existe isso, que alguma dessas coisas aconteceu lá com os teus avós, depois tu viu se repetirem com os teus pais, e agora tu vê que tu tá passando pela mesma situação, gente, vamos abrir o olho, porque isso pode ser, com certeza, pecados geracionais que nós temos em nossa família. Também palavras liberadas dentro de casa, dentro do teu lar, dentro do local onde tu cresceu. Isso é muito sério, gente. Diz assim, ó: língua é porta, língua é autoridade. Que tipo de coisas que tu pode ter ouvido que também podem te prender, te levar à maldição? Tu não presta. Tu vai ser igual ao teu pai. Não dá certo para nós, nunca vai dar certo. Isso corre na família mesmo. Sempre teve isso e sempre vai ter, sabe? Esse tipo de frase. E daí a gente precisa lembrar que lá em Provérbios 18, 21, Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Olha só, que forte é isso. Que poder a palavra tem. Isso é muito importante da gente aprender, da gente entender e da gente cuidar o que a gente vai falar sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, o nosso local de trabalho, os nossos irmãos, a nossa família, porque a palavra tem poder. E também não podemos esquecer de objetos, consagrações e pactos feitos pelos antepassados. Muita gente luta com consequências de alianças que nem sabe que foram feitas. Tu já pensou que difícil isso? Tu não consegue sair, tu tá sempre patinando, como nós falamos ontem, tá sempre patinando. E é por uma coisa que tu nem sabe o que aconteceu, não foi tu que fez, mas ela é recorrente, porque um familiar teu autorizou, abriu a porta, deu legalidade para o inimigo entrar. E se a raiz é espiritual, o fruto também será. O fruto também será. Existem portas abertas por ambientes também, olha só, casas marcadas por brigas, casas marcadas por contendas, um ambiente de guerra constante que gera legalidade para a opressão. Ambientes de imoralidade, onde tudo é permitido, também gera legalidade.
ambientes onde a fé é ridicularizada. Escarnecimento abre brechas. E daí nós vamos ver lá que em Salmos 1, versículo 1, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. E daí eu fui procurar a palavra escarnecedor, o significado. Escarnecedor significa pessoa que zomba, ridiculariza ou menospreza outras. Não ouvem conselhos, desprezam a sabedoria. Isso é uma pessoa escarnecedora. Se tu tem uma pessoa dessas dentro da tua casa, tu tem que estar em constante oração para que ela não abra brechas, não abra portas, não dê autoridade para o inimigo dentro da tua casa. Como é que a gente faz, Karen? Como é que a gente faz para saber se uma porta foi aberta? Se eu dei essa autoridade, essa autorização para o inimigo entrar, para a maldição vir? Os sinais são bem comuns. Padrões repetitivos, cansaço espiritual sem explicação, ciclos que nunca se rompem. Desculpa. Ciclos que nunca se rompem, pensamentos que não são teus. Tu sabe, a gente se conhece, a gente sabe como é que a gente é. E de repente tu entra no ambiente, tu entra num lugar e tu começa a ter pensamentos que tu sabe que tu não tinha, que tu sabe que tu chegou, até antes de tu entrar naquele lugar, tu não estava tendo aquele tipo de pensamento. Então, pensamentos que não são seus, sensação de opressão, que tem alguma coisa te sufocando, te segurando, ataques durante a oração. Tu tá orando e tu sente que alguma coisa tá errada, que alguma coisa tá te ferindo, né? Não ferindo assim fisicamente, mas tu sente a malignidade e a falta de avanço em áreas específicas. Em áreas específicas. Isso, gente, não quer dizer possessão. Significa apenas que há algo que precisa ser alinhado e fechado por Jesus Cristo. O que fecha essas portas espirituais? Vamos lá. O que fecha as portas espirituais de maldição? Luz. A luz de Jesus, que nada mais é do que a revelação. O inimigo age onde há sombra, onde tu não tem o entendimento do que está acontecendo. Mas a partir do momento que tu começa a buscar na palavra, que tu percebe que tem algo errado e muito errado, e tu começa a buscar na palavra, e tu começa a pedir discernimento para o Espírito Santo, e tu vai até a tua igreja, conversa com o teu pastor, com a tua pastora, conversa com o teu líder de célula, com o teu líder de oração, e começa a orar, tu tá trazendo luz para esse assunto. E daí Deus vai te revelar. O Espírito Santo vai te mostrar. Depois que é revelado, depois que tu começa a procurar luz sobre isso que está errado na tua vida, tu precisa te arrepender. O arrependimento, lembra que nós falamos ontem? A confissão e o arrependimento. Arrependimento não é emoção. Não é uma emoção. Arrependimento é uma decisão. Tu decide que tu não vai mais fazer aquilo
e tu muda de direção. Isso é arrependimento. Renúncia. Tu renuncia e corta o vínculo legal. Tu renuncia e corta o vínculo legal. Como é que tu renuncia? Em oração. Digamos que seja práticas sexuais, que a palavra não permite, que esse seja teu pecado, que essa seja a tua maldição hereditária. O que tu faz? Tu ora. Tu diz para o Senhor: Senhor, quero te confessar, porque eu tenho prática sexual que não te agrada, que não vem de ti, e agora eu tenho o entendimento que isso está me fazendo mal, que isso não está fazendo com que eu progrida, com que eu prospere, com que eu consiga me sentir bem comigo mesmo. E eu te peço, Senhor, me ajuda, traz luz para esse lugar de sombra na minha vida, e eu renuncio essa prática sexual que eu cometo. E daí tu dá o nome. Tu bota nome nos bois, tu bota nome no pecado. Tu diz, essa prática sexual tal, essa prática de violência tal, essa zombaria que eu faço, esse meu vício de bebida, esse meu vício de jogo, essa vontade que eu tenho de chegar em casa e bater e machucar em todo mundo. Tu diz qual é o teu pecado, tu diz qual é o teu problema e renuncia. Eu renuncio essa prática que eu tinha antes, eu renuncio esse vício, eu renuncio, eu não quero mais ele, eu me arrependo dele. Me perdoa, Senhor, em nome de Jesus. E logo em seguida entra a confissão, que nós acabamos de falar, porque tu confessa e te arrepende e confessa. Uma coisa não subsiste sem a outra. E daí Tiago 5,16 vai dizer, Tiago, capítulo 5, versículo 16 vai dizer: confessai vossas culpas uns pelos outros e orai uns pelos outros, para que sares. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Tu confessa, tu ora, tu renuncia, tu te arrepende e tu te submete a Deus. A submissão a Deus, que lá Tiago 4, versículo 7 vai dizer: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E santidade prática, que nada mais é do que portas fechadas precisam ser mantidas fechadas. O que isso quer dizer? Que aquele pecado que tu confessou, que tu te arrependeu, que tu submeteu ao Senhor, que tu jogou luz sobre aquele pecado, sobre aquela maldição, tu te arrependeu, tu não comete mais ele. Porque se tu voltar a cometer ele, tu vai abrir essa porta de maldição na tua vida de novo. Tem que ter um entendimento, tem que ter uma clareza nas coisas que tu vai fazer, para que tudo isso não aconteça mais. E uma delas, que eu acredito que é a principal, é depois tu não voltar a cometer aquele pecado. Porque aonde tu cometer aquilo de novo, tu vai abrir as portas para o inimigo, para a maldição voltar. É lógica. É lógica. Se tu jogou luz naquele pecado, naquela maldição, tu entendeu que aquele era o teu erro, tu confessou, tu te arrependeu, tu submeteu aquele pecado, aquela maldição a Deus e orou, fechou a porta
tirou a legalidade do inimigo de continuar usando aquilo na tua vida, tu não comete mais aquilo, tu não faz mais aquilo. E daí eu volto a dizer, é fácil? Não. Não, não é fácil. Não é fácil. Mas é necessário. É necessário. E a gente encontra forças em Deus para conseguir nos manter no caminho do Senhor e não voltar a pecar. E não voltar a abrir essa porta espiritual. E não voltar a dar autoridade para o inimigo entrar com maldição na tua vida. Amém? Hoje, a gente entende que portas se abrem porque em algumas áreas da vida parece estar tudo preso, estagnado, difícil. A gente entende que tem alguma maldição, que tem alguma coisa errada ali. Isso é discernimento, isso é entendimento. Quero ver se amanhã a gente consegue falar sobre identificar maldições específicas e como nos posicionar espiritualmente para rompê-las, de maneira bíblica, equilibrada e sem sensacionalismo, porque não é um passe de mágica, não é nada disso. É oração, é trazer luz àquilo que tu sabe que está errado na tua vida. É arrependimento, é submissão a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, é Ele quem nos defende, é Ele quem nos dá graça para que nós possamos suportar e não voltar a cometer esse pecado. Amém? Em nome de Jesus. Aqui eu espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês. Amanhã, sexta-feira, a gente encerra esse assunto e eu quero finalizar fazendo uma oração, orando com vocês. Senhor, ilumina cada área da nossa vida. Revela portas abertas que nós não percebemos. Mostra padrões, feridas, palavras e alianças que não vêm de ti. Traz luz onde há sombra e verdade onde há mentira. Que o teu Espírito Santo nos conduza ao arrependimento, à renúncia e à restauração completa. Nós te pedimos sabedoria para discernir, força para fechar as portas e graça para permanecermos firmes. No teu nome, Senhor, no teu santo nome, Jesus Cristo. Amém. Amém? Amanhã eu quero ver se nós finalizamos essa nossa conversa de maldições hereditárias e batalhas espirituais. Eu espero que tu esteja conseguindo perceber que é como se fosse um ciclo, né? Maldições hereditárias. É como se fosse um ciclo. Aquilo se instala, aquela situação, aquela circunstância se instala, e a gente percebe que aquilo não está fazendo bem, então a gente leva luz para aquele assunto, a gente começa a orar, a gente pede entendimento, discernimento, confirmação do Espírito Santo, e daí a gente confessa o pecado, a gente se arrepende, a gente submete esse pecado à autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente ora para fechar essa porta, fechar essa legalidade que nós havíamos dado para o inimigo, e o ciclo vai se fechando, vai encerrando. E se tu voltar a cometer aquele pecado, tu vai abrir a porta novamente, tu vai dar autoridade para o inimigo novamente. É um ciclo.
Aí você precisa sair desse ciclo. Você encerra, você fecha esse ciclo na tua vida. Como? Com oração, com súplicas, com ações de graça, pedindo ao Espírito Santo todo o tempo todo, discernimento, entendimento, força. E isso tudo tu consegue através da leitura da palavra, através da oração, através do auxílio da tua pastora, do teu pastor, do teu líder de oração, para que tu possa verdadeiramente encerrar essa parte triste, difícil e ruim da tua vida e iniciar um novo ciclo em Jesus, um novo ciclo em Deus na tua vida, aonde a tua vida começa a deslanchar. Amém, meu irmão, minha irmã? Em nome de Jesus, eu espero que isso esteja ficando entendido na tua mente, para que você possa, para que a gente possa trazer luz sempre, não deixar nenhuma sombra, nenhum quarto escuro, nenhum pecadinho de estimação, nenhuma maldição na nossa vida. Amém? Para a honra e glória do santo nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu volto amanhã, se Deus quiser.